Olá, investidor e investidora de todo mundo, aqui é o canal Dica de hoje. Nesse vídeo de hoje, a pedido de alguns assinantes que me mandaram um e-mail, eu vou fazer um vídeo que também é de macroeconomia, que tem a ver com a carteira de ações do BNDES. Vocês vão ver aqui nesse vídeo que o BNDES ele pretende vender em torno de 35 bilhões de reais da carteira dele, que hoje está em torno de 106 bilhões, e o pessoal está querendo saber quais são as ações que mais podem ser afetadas com essa super venda do BNDES. Então vocês vão saber essas ações logo depois da nossa vinheta. Curtam já o vídeo, se inscrevam no canal, que é muito importante para a gente aumentar o número de inscritos, e que você aperte também o sininho para que vocês saibam quando entra vídeo novo. A gente já começa. Bom, gente, a gente vai entrar agora aqui na carteira do próprio BNDES, no site de transparência dele. E como vocês podem ver aqui, a gente já está no próprio site do BNDES. Então o BNDES ele tem uma carteira de investimentos. Ele tem empresas abertas, e aqui embaixo a gente consegue ver que o valor de mercado hoje total dá em torno de 106 bilhões de reais. Ele ainda tem algumas empresas fechadas, que aí já são um valor muito menor, 3,9 bilhões de reais, quer dizer, já dá uns 110 bilhões. A gente tem ainda alguns fundos de investimento em participação, tem alguns direitos creditórios aqui no meio, venture capital, private equity, incentivos fiscais, enfim, tem alguns fundos aqui no meio com 1 bilhão 855 milhões, já dá aí uns 112 bilhões, e ainda tem algumas debêntures. Debêntures, algumas empresas conhecidas, outras não, contém uma Grama, Energisa, Inepar, Klabin, Vale, etc. 7 bilhões e 800 milhões. Então essa carteira do BNDES tem 120 bilhões de reais. A gente vai se concentrar, obviamente, nas empresas abertas, que é o que importa para a gente aqui na Bolsa de Valores, e o BNDES está precisando repassar dinheiro para o governo federal para fechar, principalmente o rombo das contas públicas e empréstimos indevidos do passado. O próprio presidente do BNDES já falou que deve vender em torno de 35 bilhões de reais dessa carteira, e são 106 bilhões de reais em empresas abertas, que são aquelas que teriam maior liquidez do que as debêntures, do que os fundos e etc. O que o presidente falou é o seguinte, que em outubro ele vai distribuir um calendário falando quais são aquelas empresas que devem ser as escolhidas para serem vendidas. Por quê? Porque aí o mercado não fica nessa situação que é chamada de overhang, né? Quer dizer, super enforcado, vamos dizer assim, em tradução livre. O mercado faz uma ação que está aqui na carteira do BNDES, não subir, ele não compra porque ele tem medo que o BNDES pegue e faça uma venda muito grande. Recentemente, inclusive, o BNDES Participações vendeu em uma oferta pública, um follow-on, as ações da própria Petrobras, algumas delas que era aquela do código PETR3, ações ordinárias da Petrobras. Mesmo assim, a gente consegue ver aqui que a Petrobras ainda é praticamente metade da carteira de ações do fundo, né? 53 bilhões, é 44% da carteira de investimento total, só que como a carteira de empresas abertas é 106 bilhões, é mais ou menos a metade. Então, em tese, teria que vender a metade, por exemplo, das ações que ela tem de Petrobras, que significaria 6,4%. Mas será que isso é possível? E da Vale, por exemplo, ela tem 16 bilhões das ações. Será que é possível vender 3% das ações da empresa? Ou vamos pegar um caso aqui pior, vamos pegar o caso da Marfrig, que o BNDES tem 33% das ações da empresa. Se a gente pensar que ele vai vender 35% de todas as ações, por exemplo, né, porque 106 bilhões, ele quer vender 35 bilhões, se ele tirasse todas igualmente, ele teria que vender aí em torno de 10 a 11% da própria Marfrig.
E eu lembro bem, Marfrig lá atrás ela precisou ser salva depois da crise lá de 2008. E aí ela emitiu algumas debêntures já em 2010 e essas debêntures eram conversíveis em ações. Como a empresa não conseguiu pagar por volta de 2012, o BNDES virou sócio da empresa com 33% de ações. Outras ações aqui, outras empresas, 28% a SGT, 28% a Tupi, inclusive um dos motivos que eu nunca recomendei Tupi era exatamente isso. A ação subiu mesmo assim, mas era um dos motivos. Copel 23,97%, JBS 21,32%. Essas são as maiores empresas que poderiam sentir, porque são aquelas que o BNDES detém uma quantidade maior da ação. Só que a melhor forma da gente calcular quais são aquelas que devem ter uma queda mais expressiva seria calculando a quantidade de dias. E aí eu fiz essa tabela aqui. Eu peguei pelo Guinvest, tá, um volume diário médio dos últimos 21 dias. Peguei aqui as ações que são as mais líquidas, não necessariamente o BNDES tem todo em Petrobras 4, ele deve ter coisa em Petrobras 3 que tem menor liquidez, tá? A mesma coisa vale, por exemplo, para a Eletrobras, vale para outras empresas que tenham ações ordinárias e preferenciais, mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é que se for a mais líquida, ele demoraria essa quantidade de dias, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, a quantidade de ações que ele tem hoje da Eletrobras significa um valor de mercado de 9,3 bilhões. Só que hoje o volume diário médio negociado na Eletrobras 6, que é a mais líquida, são 60,7 milhões de reais. Se tudo que fosse comprado fosse uma venda do BNDES, demoraria 153 dias para ele conseguir vender a carteira dele inteira. Por exemplo, a Ouro Fino demoraria 140 dias. A Marfrig, por exemplo, que é aquela que apareceu lá, que ele tem 33%, demoraria 46 dias. Não é tão relevante assim. Então, quer dizer, dificilmente ele vai conseguir vender uma posição grande da Eletrobras, dificilmente ele vai conseguir vender uma posição forte da SGT ou da Ouro Fino. Mas essas são aquelas que devem dar um impacto maior dentro do volume de negociação, porque essas são aquelas que têm uma relação pior entre valor de mercado e volume diário. A Petrobras com certeza vai ser escolhida para ser vendida uma grande parte, a Vale também. Muito provavelmente essas 5 primeiras vão ser muito vendidas, tá? E o destaque aqui fica realmente para a Eletrobras, que é uma ação que subiu muito nesse ano, é uma das principais altas do Ibovespa e muito provavelmente ela vai ser muito vendida, até porque ela teve uma valorização bem expressiva, assim como a própria JBS. Então, se eu tivesse que arriscar aqui, eu diria que eles vão vender bastante Petrobras, bastante Vale. Eles vão tentar focar aqui muito em vender Eletrobras e JBS. Suzano, como teve uma queda, muito provavelmente eles vão segurar. E depois eles vão ter que se virar aqui para vender algumas pequenas participações aqui embaixo. Só para vocês verem aqui, ó, a menor participação é da Rossi Residencial. Tem aqui BR Mall, Log, Gerdau Metalúrgica. Enfim, tem bastante coisa aqui. Essa log ainda é aquelas que eles receberam na cisão aqui com a MRV. Agora há pouco, que quem é acionista da MRV deve ter recebido também, tá? Então, essas são as ações que eu acho que vão ter o maior impacto. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse nosso vídeo de hoje. Vocês viram que o BNDES ainda tem participação bastante expressiva em algumas ações. O maior percentual é realmente nas maiores empresas, Petrobras, Vale, também participação expressiva em Eletrobras, JBS e Suzano. Essas devem ser as principais, mas aquelas que possuem uma relação pior em termos de valor de mercado hoje e volume de negociação seria exatamente, voltando aqui, a Eletrobras, a SGT e a Ouro Fino, tá? Essas três, se forem escolhidas nesse calendário, seriam aquelas que iriam sentir mais. Quero aproveitar agora que acabou o vídeo para falar para vocês que a gente vai fazer
um workshop que vai começar já semana que vem. Ainda não tem data definida, mas a pessoa pode se inscrever no link aqui embaixo, tá? Quando eu colocar o link já vai ter a data definida, que eu estou gravando ainda na terça-feira. Vocês vão poder ver 3 vídeos seguidos sobre geração de renda com investimento. Vocês vão ver como é que funciona o meu mindset, vocês vão ver alguma coisa da minha estratégia com fundos imobiliários, alguma coisa da minha estratégia com ações. Como eu sempre falo, você pode ter uma sacola de ouro muito grande, mas se você não tiver rendimento constante que faça essa sacola encher, uma hora ela acaba, uma hora ela esvazia, tá? Então é mais ou menos isso, muito mais vocês vão ver lá no nosso workshop. Basta você clicar ali embaixo no link da descrição, se inscrever, que vai chegar o e-mail naquele e-mail cadastrado. Obrigado a todos, abraços, bom final de semana, bons investimentos, não deixe de curtir e se inscrever aqui no canal. Abraços, tchau, tchau.